Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da FPPA. E hoje está começando mais um Pod Infra, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E o nosso convidado de hoje é o vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Marítimo Portuário da OAB Nacional, senhor James Winter. Seja bem-vindo, doutor James. Obrigado, Thales. Obrigado, Mário. Muito feliz de estar aqui hoje. Chegou a minha vez. Vocês sabem que eu tenho o IBI aqui como uma casa, literalmente. Eu sou um admirador do trabalho de vocês aqui da Frente Parlamentar e do IBI. Eu já vi muitos eventos importantes acontecerem aqui para o setor portuário, de aeroportos, a logística em geral. Então, eu acho que o trabalho que vocês fazem realmente é um trabalho diferenciado e que levantou a régua para cima aí no setor, nesse métier aí de acompanhar a legislação, de estar junto nos eventos, e isso todo mundo ganha, né? É verdade, é verdade. Um querido amigo, inclusive, Dr. James. E ao meu lado, como sempre, e sempre um prazer, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. James, prazer ter você aqui. Você, além de um companheiro de trabalho, né? A gente se conhece há tanto tempo, aí desde a época da ANTAC, né? Mas também um querido amigo, né? Uma Obrigado. Pessoa assim, gentil, uma pessoa assim sempre muito delicada conosco, né? No trato, né? Sempre que vamos lá à região de Itajaí nos recebe muito bem e sempre também nos convidando, né? Para as discussões importantes aí no setor de infraestrutura de transporte. Então, muito bom ter você aqui. Imagina, obrigado. A recíproca é verdadeira. Dr. James, nós sempre perguntamos aqui, começamos nossa conversa com os convidados, querendo saber um pouco da vida deles. Então, conta pra gente, quem é James Winter? Pergunta de $1 milhão. Não, o James Winter é um cara que veio lá do interior, de União da Vitória, Paraná. Fui estudar em Curitiba, depois fiz faculdade em Itajaí. Lá atrás, sempre quis trabalhar com direito, né? Me tornei advogado, claro, na Univale, me formei lá. Mas até então nunca pensei em trabalhar na área portuária. E foi no início da minha carreira, trabalhando para um grupo empresarial que quis adquirir um terminal portuário, que eu entrei no setor. Humildemente falando, né? Eu comecei a aprender a entrar, né? Então, e com erros, acertos, né, a gente começou a fazer todo um processo lá atrás, de uma outorga de um TUP, que aliás eu acho que daquela época eu já incomodava o Mário lá no TAC, que é isso que eu lembro agora. E assim foi indo, e fui pegando gosto. No começo fazia um trabalho full service, assim, porque, imagina, terminal portuário tem tudo, tem trabalhista, tem contratual, tem ambiental, tem essa parte regulatória, tem receita, tem... Então, e chega uma hora que você não dá conta, né? Aí você começa a trabalhar com escritórios que te apoiem e tal. E na sequência eu tive o prazer de fazer um outro terminal também, um terminal lá em Paranaguá, em Pontal. E com isso a gente foi aprendendo a trabalhar nessa área regulatória, portuária. Numa sequência aí eu acabei fazendo uma sociedade com meu sócio hoje, que é o Victor Macedo, com meu irmão Douglas, e eles já atuavam fortemente na área aduaneira, né, e tributária, e como eu também não dava conta de tudo, achei interessante fazer esse approach, assim, e a gente acabou fazendo a Macedo Winter em 2014, fundamos, e graças a Deus até hoje a gente vem tocando, atuando nessas frentes, no tributário, aduaneiro, no portuário, marítimo. Mas quando eu falo marítimo é uma parte muito pequena mesmo do direito marítimo, as questões de demurge, detention, mais com olhos para o que o importador ou o exportador passa, né? Então, profissionalmente falando, a minha vida foi assim, na prática, né, foi assim que foi sendo conduzida, e nesse meio caminho fiz pós-graduações em Direito Ambiental, Processo Civil, Portuário, Aquaviário, e fiz mestrado profissional na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo também, que fiz a minha tese sobre a questão das demurges de container, né? Eu fiz uma avaliação do voto do ministro Noronha, lá de 2016. STJ. Isso, perdão, falei. Não, eu que... só para identificar de onde... Isso, de onde STJ, exatamente,
E então eu fiz humildemente, fiz uma avaliação, levantando alguns pontos de diferença entre você comparar uma demurge de container com uma demurge de navio, a natureza contratual de um e de outro, né? Sempre defendi a questão da cláusula penal para esse tipo de cobrança. E hoje, né, coincidentemente agora, esse ano agora, acho que foi setembro, saiu uma nova decisão também do STJ, reconhecendo isso, né, dando a demurge como a natureza jurídica de cláusula penal. Eu sei que não é uma decisão que vai definir isso de uma hora para outra, mas já é um grande avanço. E lá atrás isso me incomodava um pouco, porque depois de 2016, parecia que você cobrar uma demurge era um cheque em branco, né? E alguns juízes facilitavam muito isso. Não viam a questão do prazo corretamente, se foi devolvido ou não foi, dos valores, se realmente tinha sido combinado, se existiam exceções, né? E no direito a gente sabe que cada caso é um caso, né? Já só explica para os nossos ouvintes o que é demurge. Demurge, resumidamente, é o atraso na entrega do container. Quando você faz o processo de importação, o armador te dá um free time, te dá um prazo, e você, dentro daquele prazo, você tem que tirar do porto, ou do porto seco, que seja, desovar a sua carga e devolver dentro desse prazo. Se você ultrapassar esse prazo, você vai pagar a chamada demurge, né? Então, esse é o... Ou seja, é um atraso na devolução do container. Exatamente. Seria isso, né? E aí você tem uma taxa pré-fixada, um valor em dólar, diária, e que ele vai aumentando de tempos em tempos, de período em período, ele vai aumentando até você realmente devolver o container, né? Então, existem casos milionários aí que são julgados, enfim. E, enfim, daí eu escrevi sobre isso na minha dissertação de mestrado. Até a ANTAC chegou a utilizar um pouco desse trabalho no estudo de impacto regulatório. E a gente vê que nesse período aí de 2018 para cá, outras decisões judiciais vêm sendo aplicadas de forma a entender um pouco melhor o contexto real de cada situação. Porque tem um caso até que é do meu amigo lá, o Bruno Barcelos, que é do Espírito Santo, que ele conseguiu uma decisão muito importante, quando a Receita não deixava ninguém tirar o container de lá, o portador pediu para a Receita, pediu para o armador, ele não tinha mais o que fazer e depois veio a cobrança. Aí, em resumo, né, não vou entrar no mérito aqui, mas em resumo, o judiciário entendeu que foi culpa da Receita, que a conta é dela e não do importador, porque foi ela que quis reter a unidade de carga, né, não a mercadoria. Então, ela poderia ter devolvido o container, enfim. E outras decisões... E segregado a mercadoria. Exatamente. E é isso. Então, resumidamente, quem é na parte profissional e da parte pessoal, o James hoje é o pai, né? O pai da Lara, da Júlia. Eu gosto muito vocês sabem, eu gosto de pescar, gosto de, assim, muito contato com a natureza, gosto de pescar, gosto de tomar vinho, um pouco só, né? Mas gosto. Conta pra gente, como é que a pesca entrou na sua vida? Isso é interessante. Desde criança, meu pai me levava a pescar, desde os, 5 anos de idade. Colocava num botinho lá na beira do rio, a gente ia, dormia tal, e eu sempre fui aficionado, assim, por isso, né? Mas isso lá atrás, aí a pesca em si, aqui tanto no Brasil quanto no mundo, ela foi evoluindo, né? Antigamente se pescava, armava rede, matava um monte de peixe e tal, mas a gente sempre pegou para comer, né? Meu pai nunca deixou de desperdiçar nada. Ele gostava muito de caçar, pescar, e ele passou isso para nós. E aos poucos a gente fui fazendo a pesca esportiva, né? Eu gosto de pescar em mar, gosto de pescar em rio. E quando eu desligo o celular, não atendo ninguém, pode cair o mundo e a minha válvula de escape, assim, para que a gente tem realmente vocês também, né, que não é muito diferente, a gente tem um dia a dia de muito compromisso, muita responsabilidade com o cliente, com entrega, né, e é o tempo que eu tenho para mim, é o tempo que eu consigo lá, fica só de bermuda, shorts, toma banho de rio, churrasco. Você não pesca de gravata, então? Não, isso não. Por enquanto não. Mas e quantas vezes você consegue fazer isso no mês? Geralmente eu faço 2 por ano. 2 por ano.
E quando dá um final de semana, daí eu também vou, assim, quando tem algum final de semana que eu posso, ou às vezes até uma data, porque a pesca do mar, ela é um pouco ingrata. Por exemplo, a gente marca a data tal, a lua tá boa, tal, chega no dia, deu um vento, o mar virou, você não consegue ir. Daí, sabe? Então, a pesca do mar é difícil, né? Porque você não depende só da tua boa vontade, você depende do que se o mar deixa ou não você entrar nele. Então, e sempre, quando eu posso, assim, eu faço isso, né? A gente tem aqui no Brasil, né, é um turismo super importante no Brasil, até eu tenho como referência ali Manaus, né? Manaus vira a capital mundial da pesca, no período da seca, que é ruim para os armadores, a gente sabe ali, é ruim para quem faz lá toda aquela questão dos transbordos de carga. Sim. E tal, mas para a pesca esportiva é muito importante. Esse ano o Rio Amazonas não baixou, ou seja, todos os pescadores que foram pescar no Rio Negro, por exemplo, tiveram uma certa dificuldade, porque a água ainda estava nas árvores, né? E, por outro lado, para a logística é muito importante também. Sim. Que isso, né? Então tem esse contraponto. Mas é um turismo que traz pescadores do mundo inteiro, da França, Estados Unidos, muita gente dos Estados Unidos, muito americano e europeu, japonês. Manaus vira a capital mundial da pesca. Interessantíssimo. Agora, voltando um pouquinho para o seu trabalho, você é vice-presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB Nacional, né? Conta pra gente um pouco sobre as atribuições dessa comissão, né? E como é que você está vendo aí o cenário portuário brasileiro? Eu comecei, quando eu falei lá atrás, quando eu comecei a atuar na área portuária lá atrás, meu amigo meu, doutor Alexander, fundaram em 2012 ou 2013, criaram a Comissão Estadual de Direito Marítimo e Portuário da OAB de Santa Catarina. E ele era o presidente, e ele precisava formar, alguém falou que me conhecia, ele me ligou, eu com a minha delicadeza, falei, eu não quero esse negócio para encher meu saco aqui, né? Não vou, já disse que não, daí ele insistiu e foi. Cara, aí o Mosquinha picou, né? A gente começou lá atrás a fazer os eventos, o Mário participou praticamente. Sim. De todos na ocasião, lá atrás, começou a chamar a ANTAC, entender um pouco mais do contexto, do que o setor precisava, né? Regional, estadual. E isso foi evoluindo de uma forma muito positiva lá em Santa Catarina. Muitos lá atrás estão até hoje, e a gente tem um sistema de rodízio lá, porque cada gestão a gente troca o presidente, a gente não abomina esse negócio de presidente ficar 10 anos, no mesmo cargo 3 vezes. Eu acho que tem que trocar, até porque você tem que dar esperança para o novo advogado. Ou não, um dia eu vou estar lá. E se ficar, trabalhar, vai estar. Então, a gente trabalha assim, sempre com um grupo muito unido. Novas ideias também. Novas ideias, e dividir tarefas também, né? Então, de lá para cá, eu cheguei a ser presidente depois da 3ª ou 4ª gestão, agora não lembro. E, na ocasião, até a gente fez um evento muito grande, que a gente conseguiu levar o Congresso Nacional das Seccionais do AB lá para Florianópolis. A gente pegou o período de pandemia, foi terrível. Tivemos que mudar de lugar no meio da organização, de Balneário Camboriú foi para Florianópolis, tivemos que testar todos os participantes, levar aquela cotonetada no cérebro, meu Deus, aquilo lá foi... Aquilo era um desentupidor nasal. Nossa, aquilo era terrível aquilo lá. Mas enfim, tanto que quem levou a cotonetada não esquece. Nunca mais. Foi o evento do Costão do Santinho. Isso, esse evento do Costão do Santinho. Foi um baita evento, foi um sucesso. O pessoal se divertiu muito, não tinha para onde ir, todo mundo ficou no hotel. E daí lá aquela hipocrisia, né? Porque todo mundo foi testado, mas no fundo lá todo mundo tomou uísque, champanhe, tocava a copa e se cumprimentava, ninguém usou máscara, entendeu? E engraçado, tem um dado interessante, e só uma pessoa não pôde entrar. Só uma deu positivo. Só uma moça não lembro onde é que ela foi, e que eu soube, né, que a gente conversou, na saída lá também não teve, muita gente chegou a pegar ou passar, então foi... não teve nenhum desdobramento. Não teve nenhum desdobramento. E aí, na sequência, na gestão passada dessa, eu fui nomeado vice-presidente,
trabalhei com a doutora Ingrid, lá do Pernambuco, e nessa renovação agora eu também fiquei de vice-presidente. E a função ali A Ingrid continua na presidência. A doutora Ingrid é a presidente, é uma amiga muito competente, ela é presidente também da seccional do estado dela, né? Ela faz um trabalho importante lá. E a comissão, a gente, na gestão passada do Conselho Federal, né, da Comissão Federal, a gente deu uma cara nova para essa comissão, a gente fez um evento nacional, junto com o Godofredo, o escritório dele lá no Rio de Janeiro, foi um baita evento no hotel do Fairmont, a gente conseguiu levar players importantes, e foi um evento bacana, fizemos diversos workshops também, e essa pegada de discutir temas que são relevantes para o setor, trazer esses players aí, as partes, as autoridades, e divulgar também, né, a parte acadêmica mesmo do direito portuário, direito marítimo, que é muito similar com o que a gente já faz há 13 anos, 12 anos lá em Santa Catarina, né, que todo ano a gente tem nosso congresso estadual, nunca falhou, a gente sempre tenta melhorar, adequar, fazer essa interligação das autoridades com o setor privado, ouvir, tentar melhorar o ambiente, né? Claro. Tem muita coisa que às vezes na conversa tem muitas coisas que a gente nunca vai mudar, a gente sabe, mas eu acho que é importante, e o papel do OAB é esse, né? É fazer essa frente com a sociedade, tá junto e como eu disse, divulgar o direito em si, fazer que novos advogados participem, e particularmente lá no nosso estado de Santa Catarina, a gente faz questão de trabalhar nisso também, para fortalecer a advocacia de Santa Catarina, né? Santa Catarina, como vocês bem sabem, é um polo importante, portuário, e, consequentemente, também do direito aduaneiro, marítimo, mas antigamente, até antes, ou nas vésperas, acho que foi criada a nossa comissão, pouquíssimos escritórios eram contratados lá. Geralmente os escritórios eram Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Ainda mais se fosse uma causa muito importante, poucos advogados lá, muito poucos atuavam, e isso foi mudando. Hoje, a Santa Catarina é referência no direito aduaneiro nacional, vários advogados, vários escritórios competentíssimos lá, atuam diretamente, são doutrinadores, escritores. A própria academia lá, né, James? Exato. As universidades, né? Isso. Tem uma ligação muito forte com o setor de comércio exterior em geral, né? Exatamente, em razão também nessa ligação íntima com o comércio exterior. E nesse contexto, a gente tenta fazer esse trabalho para fortalecer a nossa advocacia. Hoje já temos escritórios aí que trabalham em causas importantes na área do direito marítimo, direito portuário. Isso acaba fortalecendo todo um setor. Isso é fantástico e curioso, né? Uma cidade como Santa Catarina, até pouco tempo, não ter que é portuária por sangue, né? Exato. Não ter essa representatividade, né? É curioso e importante que tenha sido feito esse trabalho, né? Que vocês encabeçaram esse trabalho para trazer notoriedade e crescimento da advocacia ali num polo portuário. E a advocacia foi acompanhando o mercado local também, porque antigamente ela era só Porto Itajaí, né? Aí começou a Porto Nave, sim. Aí começaram os outros TUPs a montante, novas áreas de portos secos, CLIA ou EAD, que seja, começaram, e isso foi agregando a região, foi crescendo, o Porto de Itapoá, antes tinha São Francisco, né, a gente sabe, mas veio o Porto Itapoá, então foi demandando uma mão de obra, foi demandando especialização, as universidades, a Univale, eu lembro que eu fiz minha pós lá naquela ocasião, o doutor Bruno Tussi e o doutor Ricardo Palacek coordenaram uma especialização, trouxeram profissionais de fora, a doutora Eliane deu aula lá, o Paulo Cremonese, não lembro dos nomes agora de cabeça, enfim. O próprio professor Agripino ajudou também nesse trabalho todo. E aos poucos as pessoas foram pegando gosto pelo negócio, aprendendo, tendo oportunidades profissionais para exercer, né, na prática esse direito e trabalhar no setor. Então foi muito importante nesse sentido. James, você integrou recentemente a comissão de juristas que fez aí ficou incumbido, né, de fazer um anteprojeto para alteração do marco regulatório, do marco legal, né, do setor portuário nacional, ou seja, a Lei 12.815 e o Decreto 8033, né,
chamada C-Portos, né? Conta um pouco para a gente dessa experiência, como é que foi integrar essa equipe, como é que foram os trabalhos, o que você achou de tudo isso, e também de uma proposta mais recente agora de talvez não ter uma nova lei, mas sim uma alteração da 12.815, como é que você vê isso? Bom, fui pego de surpresa quando me avisaram, lembro, foi no final do ano, olha, vai sair uma comissão, isso vai ser nomeado. Comissão do quê, né, e tal, eu não entendi. E no começo ninguém tinha entendido mesmo como é que ia ser. E, enfim, aí saiu essa portaria do deputado, presidente da Câmara, Arthur Lira. O Arthur Lira. A comissão foi formada, tivemos uma primeira reunião aqui em Brasília, e estava numa expectativa muito grande, né? Super lisonjeado de participar, né? Eu não me considero um jurista, estou longe de ser um jurista. Acho que o nome assim me engrandece, né? Mas eu humildemente não me considero uma pessoa jurista. Mas, por outro lado, eu considero uma pessoa que conhece bastante o setor, da parte da carga, da parte do armador, da parte do terminal, do porto, do arrendatário, porque é o nosso dia a dia. E eu acho que essa comissão e muitos dos que participaram ali tem muito essa vivência dessas experiências de diversos desses players que acabam formando, né, todo um cluster portuário, todo um sistema portuário. Então, as discussões assim foram realmente em alto nível. Foi um período muito rápido para um projeto como aquele e da importância e relevância, né? Foram praticamente 6 meses, 7 meses, eu não lembro de cabeça agora. Mas eu acho assim, que o ministro Douglas Alencar assim, foi uma peça fundamental. Como presidente, ele sempre foi muito cortês, muito firme. Ele participou assim, das audiências públicas, assim, uma postura sempre, um verdadeiro líder, né? Junto com o desembargador Celso também, que o Celso, quem conhece, né? Ele é aquele ligado no 1000 volts e eu acho que, assim, são pessoas assim que conseguem, né, fazer um projeto desse andar, porque senão cada um larga num lado, começa a inventar uma desculpa e tal. E o que aconteceu? A C-Portos foi dividida em 3 comissões, eu fiquei de relator da 1, o ministro Benjamin Ziller era o meu coordenador. O Eduardo Nelli coordenou a segunda, junto com a Ingrid, que ela é relatora, e o ministro Alexandre Ramos, com a doutora Jaqueline, combinaram a terceira, que era de trabalho. Né? E daí, cada um, nesse guarda-chuva, a gente começou a trabalhar. Nós fizemos reuniões semanais por videoconferência. Toda semana tinha um ou outro, pulou, mas assim, raríssimos, né? E assim, eram reuniões complicadas, porque, beleza, tá aí, e o que vocês vão fazer agora? Quando é que a gente começa? Né? Então, a gente foi criando ali, quais são os problemas? E em paralelo a isso, foi muito importante, foram feitas no mínimo 5 ou 6 audiências públicas pelo Brasil inteiro. Eu fiquei responsável por Itajaí, o Marcelo ficou por São Paulo, a Ingrid em Pernambuco, o Godofredo no Rio de Janeiro, teve aqui em Brasília também. E fora os outros eventos também que tiveram. Em todas tivemos discussões acaloradas em razão da sensibilidade do tema da mão de obra, né, onde foi, mas em todas também a mão de obra foi super bem recebida, foram os únicos, inclusive, que tiveram reuniões privativas antes de começar essas audiências. Então, o ministro Douglas, o ministro Alexandre, Celso, a própria doutora Jaqueline participou de todas. Então, teve um diálogo grande e a gente teve uma contribuição muito grande do setor, de vocês, aqui do IBI, da academia. Não vou nominar aqui porque eu vou esquecer, mas foi assim, foi uma coleta assim, de informações, de material muito grande, num período curto, né? Muitas sugestões, muitos pedidos, agradava um, desagradava outro, né? O ministro Douglas sempre deixou bem claro, olha, é para fazer o que vocês acham que é melhor para o Brasil, independente de quem que você queira agradar ou não. Então, claro. Eu acho que a gente tem temas sensíveis aqui que até hoje não são pacificados, foram deixados de fora. Olha, se isso aqui vai travar o projeto, tira, não entra, não é o momento adequado, né? Não vai ser fácil esse projeto passar, a gente sempre teve essa consciência aí. E dentro de todo esse contexto, aí chegou na data, foi pedido, acho que, para uma prorrogação de 1 mês, 2 meses, e o projeto foi entregue. Então, eu fiquei muito contente, assim, porque, e não é porque eu participei desse trabalho, mas, inclusive nas audiências que tiveram aqui em Brasília, também na própria Câmara, né? Mas eu acho que era um projeto,
não era a verdade real ali, não era uma, né? Mas eu acho que ele foi muito bem direcionado e focado para as necessidades que o Brasil tem hoje, né? De modernização, simplificação. E cabe agora à Câmara dos Deputados, né, tocar isso, fazer, ajustar. Hoje, Leno, também tem muita coisa ali que realmente tem que ajustar, tem que melhorar, tem que excluir alguns conceitos, adequar para melhor assim, no próprio texto. Mas eu, particularmente, eu tive, assim, não uma dificuldade, mas quando você começa a estudar, você, questão de dispensa, licitação para isso, não sei, você tem que primeiro respeitar a Constituição. Depois, as leis que já existem para não conflitar com outra lei. Então, a lei da liberdade econômica, a lei das licitações, tudo isso a gente teve que estudar para não chocar, porque não adianta. E a gente teve um apoio muito bacana da Câmara, né? Nós tínhamos o Rodrigo que acompanhava. Ele, pessoal, isso vocês não podem colocar desse jeito, faz assim, tem a legística, São, né? Os assessores legislativos. Isso, né? Os assessores acompanhavam as reuniões, estavam juntos, participaram também disso. E muito nos orientaram, muitos ajudaram assim, a economizar tempo, que era uma coisa que a gente não tinha muito. E aos poucos esse texto foi aparecendo, foi desenvolvendo, vamos ajustar aqui, vamos fazer assim, isso aqui vai ser assado. E a gente tentou, literalmente, com a melhor das boas intenções, entregar o que a gente achava adequado para o sistema inteiro. Né? Mas você sabe que eu concordo muito com quem diz que esse processo talvez seja o melhor tipo de processo para se iniciar uma lei. Veja, hoje como é que a grande maioria dos projetos de lei tramita? Eles são algo entregue pelo parlamentar, protocolado pelo parlamentar, advindo de alguma andança ou interesse ou percepções que ele tinha, né? Este projeto, ele nasceu dentro da Câmara por juristas e depois que entregue aos parlamentares, né? É um processo que foi um pouco diferente do que a gente vê dentro da Câmara dos Deputados. Não concorda que eu acho que é um processo também que é um processo mais correto de construção de lei? Eu acho que teve uma ampla participação do setor, de autoridades, de entidades privadas, a coalizão muito ajudou. Foi feito um trabalho que também não foi... teve situações que foram acatadas, outras não, mas teve esse trabalho, sim, de uma amplitude de toda a sociedade participar. A academia participou, como eu já disse aqui, e eu entendo que é uma forma de você levar algo um pouco melhor para esse momento que chegou agora, que agora sim, cabe, né, às entidades, a quem não gostou disso, daquilo, ir lá explicar o porquê, melhorar, e eu não vejo porquê não reconhecer que tem muita coisa boa, mas também tiveram erros, né? Então, eu acho que faz parte do processo legislativo, né? Como você falou, valoriza e maximiza dessa forma. Agora, James, a proposta da comissão foi de uma nova legislação, né? A proposta foi de ter uma lei nova, né? E a gente tem observado, principalmente nas últimas 2 audiências públicas, respectivamente, que tratou de segurança e da relação capital-trabalho, né? Algumas informações, né, do deputado que está com a relatoria, né, o Arthur Maia, né, no sentido de que, olha, talvez alterar a 12.815, né, seja uma medida melhor, né, do que promover uma nova lei revogando a legislação atual, né. Como você vê isso? Evidentemente que o Congresso tem essa prerrogativa, né, mas tendo atuado, né, vocês em algum momento devem ter tratado disso na CEPORTOS, né? Como é que nós vamos trabalhar um decreto, vamos trabalhar um projeto de lei, uma alteração legislativa, né? E dentro dessa percepção, né, teria algum prejuízo ou a gente poderia chegar no mesmo resultado? Nós, lá no início, quando a gente sentou para conversar, com certeza isso aí já foi, a gente enfrentou isso, né? Porque como é que a gente vai fazer? Vamos sair de um ponto que já existe, vamos tentar melhorar,
ou vamos fazer uma legislação, entre aspas, nova, né? Porque tem muita coisa ali que também está replicada da 1815, Sim. né? Então, no decorrer dos debates, na análise de situações individuais, a gente achou que até didaticamente era mais fácil construir uma legislação nova, mesmo que usando a antiga como um parâmetro em muitos dos seus conceitos e tudo mais, do que você começar a fazer uma coxa de retalho dentro de uma que já existia, né? Então, nós optamos por esse formato. Eu achei que ficou melhor dessa forma, né? Até porque a gente tem muitos conceitos novos trazidos ali, essa questão da alteração das competências, dando poder para a agência reguladora, né? A questão de alteração de alguns prazos, a inclusão dos contratos, contrato de passagem, né? Algumas possibilidades de você fazer a renovação antecipada, algumas dispensas. Então, e tudo isso, como eu falei já antes, você tem que, não é só ter a ideia, não pode conflitar com o que já existe, né? Senão, sob pena aí de você fazer uma letra morta ou de criar um conflito judicial já na sequência, né? Então, particularmente, eu entendo que deveria sim ajustar esse projeto que foi colocado e tocar dessa forma, né? Eu acho que, repito, ficou muito sistêmico, muito didático, e depois vai vir um decreto também. Isso é normal no processo legislativo. Eu acho que daí no decreto você pode entrar um pouco mais no detalhe ou de algumas definições, a exemplo como foi a 12.815 e depois o decreto também, né? Eu discordo dessa questão de um eventual apagão regulatório. Não aconteceu lá atrás, não vai acontecer agora, né? Algumas... No limite você põe um vacatio, mas exato, mesmo assim é desnecessário. Exato. Com certeza a ANTAC vai ter que trabalhar um pouco mais para ajustar isso, para regulamentar outras normas, mas é um movimento natural, senão você não altera mais lei nenhuma aqui no país, né? Então acho que isso é importante e é isso. Eu acho que a gente deve insistir nesse projeto, né? Eu entendo que para que não fique uma coxa de retalho, repito, para não minimizar o máximo possível de conflitos ou interpretações diversas futuras. Verdade. Geralmente numa construção de um projeto de lei ou de uma emenda ao projeto, é curioso, né? Geralmente já começa a se bater aquele alerta da insegurança jurídica, né? Segurança jurídica, e isso é um ponto de atenção muito grande para quem quer investir no setor de portuário, né? No caso. Eu não senti isso até hoje nesse processo do projeto de lei, desde a sua concepção, do aviso que iria ser construído a Seportos trabalhando, e hoje, um ano, né, quase, de projeto tramitando, eu não vi em nenhum momento essa sirene da insegurança jurídica. Vocês concordam com isso? Ou isso não foi, também não sinaliza que talvez estejamos no caminho certo? Como eu falei antes, nós trabalhamos muito em cima de situações de fato que estão incomodando o setor. Dou um exemplo: assimetria entre arrendatários e TUPs. Dentro do que foi possível, tentamos reduzir o máximo possível isso na legislação. A gente fala aí amplamente sobre isso. A questão da autonomia da autoridade portuária. A autoridade portuária, a gente tem o modelo landlord, né, amplamente conhecido, e a gente tem o nosso modelo brasileiro, que não é o landlord. Essa é a verdade. Então, e como que você vai... E é um limite também, porque você não pode simplesmente empoderar só um lado aqui, porque, imagina, aqui no Brasil não tem corrupção, não tem, né, má gestão, não tem isso, né? Se fosse um outro país, a gente deveria ficar preocupado. Eu tive um chefe que falava que isso ia acontecer lá no norte da Europa. Longe daqui. Longe daqui, mas então... E muito na hora de discutir... você sabe que a burocracia ela é importante justamente para evitar, né, essa questão, ainda mais quando se trata de dinheiro público, porque tudo que está dentro do porto organizado é público, né? Então você tem que ter uma responsabilidade maior,
né? Ao contrário, não que o privado, né, quando faz por sua conta e risco, não tem isso, mas é diferente. Essa questão também da agilidade da decisão de uma autoridade portuária, de poder ter ou não uma carga spot de um ano em determinado local, a questão de você simplificar esse uso das áreas portuárias. Eu estudei muito aquele relatório do TCU, que estudou essas assimetrias, eu li muito da ANTAC também, e o próprio relatório já encaminhava muitos assuntos, né? É claro que daí cada um tira a sua percepção, mas esses desafios de você tentar trabalhar as dificuldades reais, práticas, para passar para o papel, é difícil, não é simples, é complexo, e eu acho que nesse texto essa questão ficou delimitada. Repito, merece ajustes, eventuais ajustes, mas isso reduz um monte de segurança jurídica, né? Então, é nessa linha que eu entendo que isso reforça essa importância. Sem dúvida. Eu vejo a comissão caminhando, ela já começou rápida por si só, porque ela já veio com esse embalo, né, de vocês. Mas e como é que você está vendo os trabalhos? Como é que você está acompanhando? O que você tem achado? Tivemos aí alguns contratempos, mas, se eu não me engano, a comissão agora ela entrou numa parte de visitas técnicas que eu entendo ser importante para que a gente possa conhecer as melhores práticas. Mas conta para a gente como é que você vê até agora esse desenvolvimento. Thales, sinceramente, eu não estou acompanhando. Pega que o filho é teu. Eu acho muito complexo essa questão. É muita politicagem envolvida junto, na minha opinião. Então, até onde me pediram para ajudar, eu ajudei. Se precisar, eventualmente defender em algum lugar, conversar, eu sou uma pessoa muito aberta, muito tranquila, mas eu não estou mais acompanhando assim. Dá isso como uma missão cumprida. É uma missão cumprida. Agora, o que vier de lá tá bom, tá ruim, mas o melhor da minha pessoa, como cidadão, como brasileiro, como advogado atuante no setor, como pai de família, porque isso acaba refletindo em toda uma sociedade, custo Brasil, etc., eu fiz. Então, o que fizeram agora tá na mão da Câmara. E eu acho que já perderam muito tempo com isso. Já deveria ter sido aprovado, ou então de uma vez rejeitado, mas eu acho que já perderam muito tempo, e aí começa muita influência política, um lado fala isso, outro lado aquilo, o próprio setor começa a se articular de forma diferente de uma posição anterior, tem essa questão da mão de obra também, né, que eu acho super importante, mas eu não estou assim, acompanhando ou torcendo, né? Eu acho que o que eu tinha que fazer eu já fiz. Ótimo, sem problemas. Mas e sobre o setor portuário como um todo? Eu queria uma análise sua. Você falou pra gente aí que você já está há décadas, assim, contanto que você é novo, né? Seus 32 anos aí, né? 34, na verdade. Ah, perdão. 34 anos, eu acho que você já tem uma história no setor. Conta pra gente como é que você vê o setor portuário quando você entrou e agora. Nós evoluímos? Ah, com certeza. A gente evoluiu, mas eu sempre faço... eu vou começar meu comentário primeiro em razão de uma questão territorial e de dimensão, né? Pô, o Brasil é um país enorme. E o Brasil, dentro do Brasil, tem uns 3, 4, 5, 6 Brasis diferentes, né? Então, isso eu sempre levei na própria Seportes, eu tinha isso comigo e tenho até hoje. É difícil você, às vezes, na própria lei, você estabelecer uma regra aqui, que para Santos funciona, para Itajaí, para Paranaguá funciona, e para o Portinho lá, não sei de onde. Funciona? Será que dá? É difícil. Então, essa dimensão territorial do Brasil, com as suas realidades de perfil de carga, a realidade social, a realidade de você estar perto do destino da carga, não está? Quais setores movimentam? Pô, o Arco Norte, com a soja, aqui no Sul e Sudeste a gente tem muito forte questão de container, e cada player desse aí vai estar sob a égide de uma legislação. Será que é aplicado para todas da mesma forma? Será que é justo? Será que vai dar certo? Então, esse já é um fator que já cria uma dificuldade enorme, né? E com relação ao desenvolvimento do setor, eu vejo com muitos bons olhos. Eu acho que, independente, eu tenho um respeito enorme pelos técnicos do Ministério,
dos portos, porque independente de gestão A ou B, né, de eleições, etc., sempre teve um corpo técnico assim, direcionado aos projetos, e não essa parte política e tal. A própria agência, né, a ANTAC, que eu espero que ela continue independente, né, que faça um trabalho independente de agência, que não exatamente acolha tudo que o governo quer, ou que deixe de querer. Eu acho que a ANTAC, eu sempre primo pela independente, e essa independência da ANTAC, eu acho que até hoje fez o setor crescer, se desenvolver, né, gostando de uma opinião ou não. A gente está aí nessa questão agora do TECON 10, eu sei que tem uma decisão deles lá, alguns criticam, outros elogiam, mas é a decisão da agência. Então, eu acho que tem que levar isso em consideração. E dentro desses anos para cá, a própria, independente de ter ou não as alterações de legislação, o setor por si só, ele cria uma necessidade enorme de novas regras, de mudança, de alteração, e isso eu acho que, da forma que vem sendo feita, não é ideal, mas o setor vem evoluindo, né? A gente vê, e o Brasil vem produzindo, a gente tem o agro muito forte, né? E muitos problemas que imputam também aos portos, não são dos portos, né? Essas interligações de modais, as logísticas, né? A gente tem uma dependência muito grande do transporte rodoviário. Eu acho que existem outras adequações que vão ajudar, né? Vão diminuir custo e facilitar esse desenvolvimento do setor. E até otimizar o próprio porto, né? Exatamente, otimizar o próprio porto. Porque o porto acaba assim, é a porta de saída e entrada, mas a hora que entra ou sai, tem que chegar ou tem que sair, né? Então, e rápido. Esses gargalos logísticos, eu acho que tem que ser a questão das hidrovias, que agora está havendo um trabalho também mais forte, assim, mais determinado. Eu acho importantíssimo ter esses acessos, né? A gente vê a soja saindo ali pela Argentina, pelo Uruguai também. Quantos caminhões não saem da estrada? Sim. Por isso, né? E não que desmerecendo todo o nobre trabalho dos caminhoneiros, que são essenciais aqui no Brasil, mas eles mesmos sabem que para trechos de longa distância não vale a pena economicamente, né? Eles têm que trabalhar assim, em trecho mais curto, mais rápido, né? E que eles têm mais rentabilidade também nas suas profissões, né? É verdade, eles podem voltar para suas casas, né? Você vê, às vezes, um caminhoneiro pegando 3 mil, 4 mil quilômetros de estradas, né? Não são estradas muitas vezes completamente estruturadas, né? Muitas vezes concedidas, e isso é custo Brasil na veia, né? Custo Brasil na veia. O próprio uso da cabotagem, né? Esse incentivo do uso da cabotagem, eu acho que num país como o nosso, com hidrovia, com portos relativamente perto, ligados, né? E agora, outro ponto que eu estava falando com relação à própria dimensão territorial, aqui a competição, vamos lá, o Porto Itajaí compete com o Porto de Santos, determinadas linhas, carga, tem essa... o país, na Holanda, Alemanha, você perde a tua carga para o país. Aquela indústria que importava o aço, não sei de onde, agora não importa mais pela Alemanha, importa pela Holanda. Vai para além da fronteira. Exatamente, para além da fronteira. É completamente diferente. Não é à toa que a Holanda e a Bélgica brigam tanto, né? Exato. Então, são competições diferentes, né? É um mercado diferente aqui. Mas eu acho que sim, que o Brasil evoluiu muito, né? O setor é um setor pujante. Inclusive também. Nessa questão da matriz de transporte, você acha que a gente está indo bem numa distribuição mais racional na matriz de transporte, ou a gente vai continuar sendo rodoviarista por muito tempo? Eu acho que as tentativas estão sendo feitas, né? A gente vê a questão do ferro-grão, né? E outras, mas aqui no Brasil é um processo muito lento sempre, né? Então, as perspectivas são boas, mas até quando oferecer, até quando, né? No meu estado mesmo, a gente tem um problema gravíssimo das rodovias, dos acessos. A BR-101 hoje já está colapsada. Sim. Você não tem previsibilidade nenhuma de Balneário Camboriú e Itajaí. Você não sabe quanto tempo você vai demorar, se dá qualquer probleminha ali já para, né? E pro transporte, isso para a logística é muito importante. Sim. É custo, né? Tivemos aí uma audiência pública, inclusive, se eu não me engano, essa semana, que endereçou exatamente esse problema.
o deputado da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, pediu essa sessão. Tivemos aí a participação até de representantes do IB para conversar sobre, e foi mostrado um cenário muito preocupante, né, na BR-101, acho que... 470, que até hoje não está pronta. Assim, na 470 eu acho que inclusive a gente teve mais de 800 notificações, a NTT foi notificada mais de 800 vezes, desculpa, a concessionária, né, foi notificada mais de 800 vezes e assim, a discussão era por que não corta esse contrato, faz um novo, por que a coisa não anda, né? Realmente é uma preocupação muito grande ali. Nós falamos muito aqui de Santos, dessa terceira descida de Santos, mas também ali o estado de Santa Catarina sofre com isso, né? Todos, Paranaguá, ali, para descer, para subir do porto ali. Sim. A estrada tá horrível, volta e meia dá uma chuva, cai barreira, fecha. E você não tem rotas alternativas. Não tem né? rota Essa é uma alternativa preocupação, nenhuma, né? exatamente. E naturalmente, né, os portos como estão a nível do mar, né, os portos marítimos, geralmente você tem uma serra para você subir, né? Por exemplo, Paranaguá é colado na serra, Santos é quase... É a serra. É a serra, né? Ali Santa Catarina um pouco mais, mas enfim, mas também já vai ali, passa pelo Paraná, tem a serra também, que vai para São Paulo, grande parte das mercadorias vão para lá. Então é isso aí, falta essa estrutura, realmente falta, é deficitária. E são problemas que tem que alguém algum dia vai resolver, né? Então, espera-se. Você acredita que então o maior problema hoje no setor de infraestrutura de transportes, ele, claro que não é jurídico, e sim de estrutura mesmo, da gente não ter acessos, seria esse um ponto de ataque dos próximo ponto de ataque por parte das autoridades, juristas? Eu acho que sim, acho que é importante. Isso muito se fala, né? Eu acompanho o trabalho do Dr. Egídio ali da Fiesc, em Santa Catarina. Eles têm informações relevantíssimas ali, estudos detalhados dessa questão logística. O próprio governador Jorginho ali, através do Beto Martins, tem feito um trabalho de união entre os estados para a questão das ferrovias. Eu acho que são ações como essa, que por mais que a gente sabe toda a burocracia que tem que ser enfrentada, mas são ações como essa que vão trazer uma solução prática. Hoje praticamente você não tem no estado assim, nenhuma uma ferrovia, vamos dizer, economicamente viável ali, perene, né? Não. Imagina. E a gente não pode pensar só em Santa Catarina, ou só no Paraná, ou só no Rio Grande. Não, tem que começar no Rio Grande e até Mato Grosso, tem que ter as intersecções e tudo mais. Mas, realmente, esses gargalos logísticos, eu acho que é fundamental e é custo, né? A gente sabe, muitos projetos também, nós nos esbarramos aí nas questões ambientais, há uma comoção grande, mas e qual é o custo que isso está sendo para todo mundo? Não adianta, o Brasil está crescendo, isso é fato. Pode mudar governo, não, o Brasil vai crescer, o Brasil é um país riquíssimo, né? A gente já vê aí o nosso potencial aí de produção e tudo mais. E aí? Só que esses modais realmente merecem uma atenção mais detalhada e mais aprofundada, aí, que realmente esses projetos saiam do papel e se tornem realidade. Perfeito. James, se você tivesse esfregasse uma lâmpada, viesse um gênio, eu te dou um desejo logístico aqui para o Brasil. Qual seria esse desejo do vice-presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB? Um desejo logístico? Olha, pergunta... Mas é um gênio da lâmpada. E não é três, não. Só, São três. Eu acreditaria numa grande estrada de ferro. Uma ferrovia cortando o país, ligando o Amazonas com São Paulo, algo nesse sentido, assim. Eu acho que o agro muito nos traz, né, nossa balança comercial e tudo mais. Eu acho que deveria beneficiar o agro e fazer algo assim que o nosso produto seja mais competitivo. Seja mais competitivo lá fora. De uma certa forma, a gente está trabalhando nisso, né? A gente tem aí a Norte-Sul, que deve se integrar com a Leste-Oeste, com a FICO, enfim, né, de alguma forma. Mas é claro que isso é um projeto para médio e longo prazo, né? São obras desafiadoras, né?
muitas dependem de licenciamento ambiental, muitas dependem de funding, de investimentos. A própria obra em si, né, ela requer aí o enfrentamento de muitos desafios de engenharia, né, e depois a interligação. Né, você tem que começar a interligar essa malha para fazer algum sentido, né, de sair com uma carga lá do porto do Itaqui e buscando... O pessoal fala, bom, essa ferrovia ela une o porto do Itaqui ao porto de Santos. Isso não precisa, você pode ir pela água, não é? Verdade, o mais importante é você passar, né, pelo interior do Brasil e buscar, né, essas cargas que estão distantes dos portos. Como é que você vê, James? Eu tive a oportunidade de assistir por uma ou duas vezes o Ministério do Planejamento, né, a ministra Simone Tebet, falando aí das rotas bioceânicas, né, ou do nosso acesso aí ao Pacífico, né? Tem aí, com certeza, mais de dois traçados aí, um saindo de Ilhéus, indo até o porto de Chancai, mas tem alguma coisa passando por Mato Grosso do Sul, outra saindo lá pela Bolívia, pelo Acre, né? Você acha isso factível? Você apostaria que são obras que a gente vai ter oportunidade de ver inaugurar? Eu até acompanhei esses dias, eu vi uma reportagem que tinha uma exportação de carne já do Brasil via Chancai, né, lá mais para o norte, enfim. Mas eu acho que sim, que é importante ter essas rotas intercontinentais, vamos chamar assim. Mas eu acho que antes de tudo a gente tinha que resolver o que é nosso, que isso que a gente acabou de falar até agora, né? Esses problemas mais locais do nosso produto para cá. Quer dizer, a gente não consegue fazer nenhuma ferrovia do Mato Grosso para o Pará. Pois é, exato, é isso. Tem que ter uma visão um pouco realista disso, né? Uhum. Eu acho que primeiro começa com os problemas mais fáceis de resolver, vamos chamar assim, melhora o nosso interno para daí dar asas aí para eventuais... Porque você vai acabar utilizando outra logística de outro país também, né? Tem uma questão aí de dependência, custo... Sim, cruzar os Andes, inclusive. Né? Exatamente. Então, eu acho que isso tem que ser bem avaliado. Perfeito. Mário James, mais de 50 minutos de podcast, quase uma hora de podcast. Você vê como é que o papo passa. Quando ele é bom, ele passa rápido, né? Vou aqui passar para os meus momentos finais. Queria te deixar aí suas últimas impressões, suas últimas falas, James. Mas antes, agradecer você. Foi o que o Mário falou no começo e eu corroboro aqui, você foi um amigo que eu fiz aqui no setor, tenho muito apreço, vocês não conhecem ele aqui, ele é um brincalhão fora das câmeras, um galanzão fora das câmeras, uma figura ímpar, muito querida no setor, né? E mais uma vez, assim, acho que o Mário dá essa liberdade de dizer que as portas estão abertas aqui do IBI, da Frente Parlamentar, para você em todos esses eventos, todos esses momentos aqui com a gente. Então, suas considerações finais aí. Não, a minha ação é agradecer a vocês aí, realmente a recíproca é verdadeira. Eu sou um admirador do trabalho da Frente Parlamentar, que vocês fazem aqui, né? O IBE é o braço técnico, mas eu acho que num período curto aí de trabalho de vocês conseguiram um dinamismo enorme no setor, e a exemplo também de outras que também atuam, mas o IBI sempre teve de portas abertas ao nosso estado, independente de a pessoa estar participando aqui ou não. Eu acho que isso demonstra a visão de sociedade como um todo, né, dessas necessidades do setor portuário, dos aeroportos, enfim, da logística em geral. Eu acho que, enfim, isso ações como essa têm que ser valorizadas, se tivesse mais 2, 3 trabalhando juntos, assim seria, né? Porque o setor precisa desse controle, precisa de atualização, precisa de diálogo, né? O diálogo acho que é muito importante. E eu sou um fã do trabalho do IBI, eu me sinto em casa quando eu venho aqui, literalmente. E é isso, eu agradeço a oportunidade, eu me sinto feliz de falar da comissão. Eu tenho um carinho muito grande pela comissão lá de Direito Marítimo e Portuário do meu estado. Lá também a gente já fez muitos amigos, que hoje somos amigos pessoais em razão da comissão. E, claro, tem um trabalho profissional envolvido, mas tem um trabalho também de idealismo, né? Então, falando de idealismo, aproveitando, o que está no teu radar aí? Tem algum sonho aí, algum projeto
que muito caro aí para você, sei lá, na política, de repente dentro de um cargo público, tem alguma coisa, algum sonho que você almeja, assim? Não, eu não faço questão nenhuma de estar em cargo público, não almejo, nunca almejei, e não é, porque não é, eu acho que não é o meu perfil, eu falo demais, às vezes eu sou sincero demais, eu não suporto algumas situações, assim, eu não tenho, acho que perfil para isso, e sem qualquer demérito a quem atua, porque eu acho que, são as pessoas que a gente mais tem que respeitar nesse país, são os servidores públicos que fazem o Estado, a máquina tocar, não é isso, mas eu não tenho perfil para isso. O meu projeto é o meu escritório hoje. Eu adoro advogar, adoro viajar, estar aqui em Brasília, trabalhando, defendendo a questão do tribunal. Eu faço um pouco do litígio também lá. Uhum. Eu gosto da minha vida como está assim. Não tenho grandes pretensões assim de ocupar nenhum cargo nesse sentido. E o mais mesmo é o foco do meu escritório e da minha família, né? Quanto mais tempo eu puder ter com a minha família hoje, melhor. Esse é o melhor tempo do mundo. Exatamente. Mário, suas considerações finais? Só agradecer, James. Prazer muito grande ter você aqui, conhecer um pouco mais do que você pensa do setor, né? E, enfim, conhecer um pouco mais da sua vida. Foi um papo muito agradável. Agradeço muito a deferência de você ter aceitado o nosso convite aqui e já deixar alinhavado aqui, de repente com a nova lei, com algum fato novo aí, que você venha novamente aqui, tá aqui conosco. Estou à disposição, vai ser um prazer. Perfeito. E você curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.